de faturamento de 4,8 milhões ao ano. E é para você que eu quero explicar hoje, meu amigo empreendedor, gestor, seja da área de prestação de serviço, de indústria, de varejo ou até mesmo do atacado. O famoso Simples Nacional, a forma de você pagar menos impostos e melhor ainda, de uma forma simplificada, sem muita burocracia, numa única guia chamada DAS. Mas primeiro, vamos entender o que é Simples Nacional e se a sua empresa realmente se enquadra nele. Para que uma empresa faça parte do Simples Nacional, ela tem que ter um teto de faturamento de 4,8 milhões ao ano. Então, se a sua empresa fatura até esse teto, com certeza você já se enquadra. E nisso se enquadram MEI, ME, microempresas e empresas de pequeno porte. Mas antes de eu te falar um pouco mais sobre o Simples Nacional, você precisa entender os outros requisitos para optar por esse regime tributário. Basicamente, o que você não pode ter ou o que você não pode fazer. A primeira coisa é ter a participação societária, ou seja, ser dono, sócio de outras empresas, sejam estrangeiras ou em território nacional. A empresa com que você trabalha deve ser a única empresa que você seja sócio, para que você possa optar pelo Simples Nacional. A segunda coisa, não menos importante, é você não ter pendências fiscais. Afinal, o governo não vai fazer com que você opte pelo Simples Nacional para um regime tributário facilitado se você nem paga os seus tributos atuais. E por fim, não pode ter natureza jurídica, ou seja, ONGs, bancos, financiadoras, gestoras de créditos e afins. Mas se você se encaixa em todos esses requisitos, vamos lá para o que é o Simples Nacional. Como eu disse, ele é um regime tributário. Assim como existe lucro presumido, lucro real, ele também é uma forma de reger os tributos da empresa categorizado pelo faturamento e no Simples Nacional em específico por anexos, que existem no total 5 anexos. E de acordo com a atividade econômica que a sua empresa exerce, ela vai se enquadrar em um dos 5 anexos. E por incrível que pareça, 70% até 80% das empresas no Brasil, elas optam pelo Simples Nacional. Então, se você não está optando ainda, por que não? É porque você não assistiu esse vídeo. Então fica até o final. Primeiro, quando eu disse que existem 5 anexos do Simples Nacional, você precisa entender quais são esses 5 anexos. E o primeiro deles eu vou te falar agora. É para o ramo do comércio. Quem trabalha com vendas de mercadorias e produtos. Você do varejo, por exemplo. No segundo anexo, a gente trabalha com as indústrias. Ou seja, a fabricação de produtos e afins. No terceiro anexo, a gente já parte para prestação de serviços. São serviços com alíquota reduzida, que pode ser agência de viagem, manutenção, estética e coisas afins. No quarto anexo, são também prestações de serviços, mas com contribuição patrimonial, ou seja, vigilância, pintura, limpezas, obras e coisas semelhantes. Já no quinto anexo, também é prestação de serviço, mas com serviços com uma alíquota um pouco maior. Ele vai envolver consultoria, empresas de TI, de design, engenharia e arquitetura. Ou seja, esses são os 5 anexos possíveis e com certeza a sua empresa vai se enquadrar em um deles. Resumindo, o anexo 1 e o anexo 2 são para comércio e indústria e o 3, 4 e 5 são para prestadores de serviços. Mas Bruno, como que funcionam os anexos? Eu vou deixar aqui uma tabelinha, por exemplo, do anexo 5. Aí você consegue entender qual é a alíquota de tributo que você vai pagar e qual é a dedução também. Na primeira coluna você vai identificar o seu faturamento, ou seja, a sua receita bruta, quanto que você fatura ao ano. Lembrando que é de 180 mil até 4,8 milhões. De acordo com essa tabela, assim como existe em tabela para todos os anexos, você vai conseguir verificar onde você se enquadra para que a alíquota tributária seja paga. Mas outra coisa importante que eu preciso te dizer é sobre o ISS, que é o Imposto sobre Serviços para os prestadores de serviços, e também o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Eles têm um sublimite meio que pré-estabelecido, ou seja, se você passar de um determinado teto, esses dois impostos eles são pagos à parte. É claro que geralmente se você trabalha com ISS, com prestador de serviços, raramente você vai usar o ICMS, e assim com o outro também. E esse teto vai ser 3 milhões e 600 mil. Então, nesse caso, se você já tem esse faturamento, é bom você verificar porque talvez você precise pagar esses impostos à parte, fora da sua guia do Simples Nacional, o DAS, Documento de Arrecadação do Simples Nacional. O objetivo desse canal é sempre falar de um assunto complexo da forma mais pragmática possível, mais didática possível para que você entenda. E eu espero, então, ter te ajudado. Se você quer entender um pouco mais sobre regime tributário, sobre o lucro real também, o lucro presumido cumulativo ou não cumulativo, deixa aqui nos comentários que a gente pode falar sobre isso. Mas já se inscreve nesse canal, que aqui você vai ter conteúdo sobre contabilidade, financeiro, logística, marketing, estoque, almoxarifado, linha de montagem, agendamento, tudo aquilo que você precisa para entender como que uma empresa funciona, principalmente
médias e grandes empresas. Afinal, é sempre de peão a gestão. Por isso, um grande abraço e até a próxima.